Finalmente, pessoal, finalmente chegou a hora de colocarmos nossas mãos à obra. Ou melhor, mão à obra. Mão direita à obra. Bom, chegou o momento finalmente da gente falar de força magnética. Então, essencialmente, nossos campos magnéticos vão poder influenciar tanto cargas elétricas como outros dipolos magnéticos, ou seja, outros ímãs. No vídeo de hoje a gente vai estar focando mais especificamente em como esses campos interagem com cargas elétricas. Então, por exemplo, se você tiver um corpo eletricamente carregado e ele estiver parado, mas na região onde ele está tem um campo magnético, ele vai sofrer alguma força? Não. Mas, e se ele estiver se movendo na direção do campo? Agora, ele vai sofrer alguma força? Não. Mas, se ele estiver se movendo perpendicularmente ao campo, aí sim ele vai sofrer uma força. Bom, vamos ver com um pouquinho mais de calma como é que isso funciona. Aqui a nossa linha vermelha é uma linha de campo magnético e o E é um elétron, mas poderia ser qualquer partícula que tivesse uma carga. Aí o que acontece é, se essa partícula não estiver se movendo, nada acontece. Se ela estiver se movendo na direção do campo, nada acontece também. Agora, se ela estiver se movendo perpendicular ao campo, aí sim a gente tem nossa força magnética, como F igual a módulo de Q VB. Observe aqui que a gente está trabalhando só com um módulo de F, ou seja, a gente não está pegando nenhuma informação sobre a direção e o sentido dele, só a intensidade, beleza? Mas tomem cuidado que a partícula também vai sentir uma força se ela estiver se movendo com uma velocidade mista, ou seja, se ela estiver se movendo com uma velocidade com alguma angulação em relação a esse campo magnético. Olha, aqui ela está se movendo com esse ângulo θ. Aí, para a gente resolver isso, a gente vai ter que fazer aquela decomposição em componentes perpendiculares, e a gente decompõe o nosso V em V cosseno de θ e V seno de θ. Só que, como a gente viu, o V cosseno vai estar na direção do campo, então ele não vai ter influência nenhuma, enquanto o V seno vai estar perpendicular, então ele vai ter influência total. Logo, a gente pode reescrever aquela nossa expressão para uma forma mais geral, como F igual a módulo de Q, V seno de θ, P, beleza? Esse seno de θ basicamente serve para te dizer que a gente vai pegar a componente perpendicular da velocidade. Show? Certo, então a gente viu como se calcular o módulo, ou seja, a intensidade da força magnética. Mas a gente ainda não viu como é que a gente calcula a direção ou o sentido dela. E para isso, agora sim que a gente vai ter que usar a regra da mão direita. Tem várias variantes dela, mas eu vou passar para vocês aqui o mais uso. Mas vocês podem olhar outras e a que vocês acharem mais intuitivo para vocês, fiquem à vontade aí para usar. Só não pode errar na prova, né? Bom, é melhor explicar isso com exemplos, certo? Então, se a gente pegar uma carga que esteja se movendo, sei lá, para cima, com velocidade V, e tem um campo magnético aqui para a direita, com intensidade B, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa mão direita, vai pegar esses 4 dedos, vai apontar na direção da velocidade. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a nossa mão, bem assim, só que na direção do campo magnético. Ou seja, como ele está para a direita, a gente vai virar a mão e ó, vai fechar na direção dele. Aí o nosso polegar vai apontar para a direção da força magnética. Então, se a gente tiver uma partícula com velocidade para cá e campo para cá, faz a regra da mão direita, a força vai estar para cá. Cuidado! Isso se a partícula for positiva. Se a partícula for negativa, a força sempre vai estar na direção contrária. Ou seja, se você fez a regra da mão direita, mas era uma partícula negativa, ao invés do nosso campo estar saindo aí da tela para vocês, ele vai estar entrando. Beleza? Toma cuidado com isso. Mais um exemplo aí para desencargo de consciência. Se a gente tiver uma velocidade para cima de novo, mas agora o campo magnético estiver saindo aí da tela para vocês, o que vai acontecer? A gente vai alinhar nossa mão de novo, os nossos 4 dedos com a velocidade, e vai fechar na direção do campo magnético, que agora está saindo. E aí, ó, nossa força magnética vai estar para cá. Se a carga for positiva, e para cá, se a carga for negativa. Show? Certo. Então, como vocês são muito espertos e muito bons em física, é capaz de vocês terem ficado com uma dúvida. Vamos fazer o seguinte experimento mental. Imagine você em uma sala com algumas outras pessoas, e nessa sala tem um elétron. E esse elétron inicialmente vai estar parado em relação a você e as outras pessoas. Então ele vai estar parado ali no meio da sala. Além disso, tem um campo magnético nessa sala, ou seja, na região onde o elétron está, tem um campo magnético atuando. Além disso, do lado do elétron tem um botão bem grande. E se esse botão for acionado, ele vai acionar um mecanismo que tem uma tesoura que vai cortar uma corda presa ao teto. O que acontece é que nessa corda também está preso um pedregulho gigantesco, bem colossal. E embaixo desse pedregulho está o seu melhor amigo. Em outras palavras, se você apertar o botão, o seu amigo vai ser brutalmente esmagado por um pedregulho. Bom, o que vai acontecer aqui? Inicialmente você poderia pensar, mas eu poderia ir lá eu mesmo e apertar o botão. Certo,
é uma ótima ideia. Só que o problema é que as outras pessoas na sala iam te ver fazendo isso. E aí você poderia ser preso ou algo do tipo, e a gente não quer que isso aconteça. Então, bom, você vai ter que ter outra ideia. O elétron está parado, ou seja, ele não tem velocidade. Então não tem como esse campo magnético atuar nele. E é aí que você tem uma ideia brilhante. Pra você e catastrófica pro seu amigo. Se você começar a se mover, agora em relação a você, ou seja, no seu referencial, no momento que você começa a se mover, você observa a sala se movendo, né? Você está correndo, mas o que você vê é a sala se deslocando e as pessoas na sala e o elétron na sala também se movendo. Agora, nesse seu referencial, o elétron está se movendo, ou seja, ele tem velocidade. Então, se você escolhesse uma direção esperta para sair correndo, você poderia fazer o elétron ser desviado por uma força magnética e apertar o botão, e aí finalmente você conseguiria brutalmente esmagar a cabeça do seu melhor amigo e ainda por cima sair impune. E isso é meio paradoxal, certo? Porque no seu referencial que você está correndo, o elétron vai estar se mexendo e o botão vai ser acionado. Mas para o referencial das outras pessoas na sala, que estão paradas em relação à sala, o elétron não vai se mover, então não teria como ele acertar o botão. Então, em um referencial, seu melhor amigo é brutalmente esmagado por uma pedra e no outro não. Então, o que está acontecendo aqui? O que explica essa maluquice? Bom, a resposta envolve relatividade. E a gente só vai ver isso lá para agosto, eu acho. Mas o que da questão é que quando você troca de referencial, muitas vezes o valor do seu campo elétrico e magnético vão mudar também. Então você vai ter que transformar esses campos também quando você muda de referencial. Mas a moral da história pra gente aqui é só que vocês precisam tomar cuidado quando vocês estiverem fazendo questões desse assunto, porque se ele te dá a velocidade e o campo em um referencial, você deve evitar fazer essa troca de referencial, a não ser que você saiba o que você está fazendo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.